Oi pessoal, a gente é do canal História ou Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Eu sou o Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre Irmandades Negras no Brasil. Antes de começar esse vídeo, vamos falar aquilo que a gente sempre fala para não esquecer. Curte, Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E compartilha com a galera aí, os amigos, a família, grupo do WhatsApp, Facebook, por aí vai. Só cuidado com o Telegram, gente. Tá perigoso. melhor não. Boa, Mas é boa. sério, então curte, compartilha, espalha e ajuda a gente a divulgar, combinado? Pessoal, no vídeo da semana passada sobre resistência escrava no Brasil, tá imperdível esse vídeo, se você não assistiu, né, procura lá pra assistir, né meninos, ficou super legal. Muito bom, muito bom. E aí, durante, né, o vídeo a gente foi falando das formas de resistência que havia no Brasil e citamos as irmandades, né, e falamos, inclusive, que acho que seria um tema interessante para um vídeo específico, né, pra gente esmiuçar o que foi, como funcionava, o que eram essas irmandades. Então, né, conforme combinamos, conforme prometemos, tá aí, né, vamos hoje, então, a proposta é essa, a gente falar sobre as irmandades no Brasil, irmandades negras no Brasil. Aproveitando o gancho, quando vocês tiverem alguma ideia, alguma dica, alguma sugestão, comenta lá, que daí a gente tenta organizar pra gente fazer um vídeo sobre os Aliás, a temas de gente vocês. já tem recebido, né? Às vezes, pessoalmente mesmo, algumas pessoas... Então, assim, na medida do possível, porque também, né, Claro. vocês têm que entender que não é tão simples assim, mas na medida do possível a gente tá anotando aí todas as sugestões e assim que possível a gente vai fazer. Bom, acho que é interessante a gente falar desse assunto, porque falar de escravidão no Brasil é algo muito importante e se tornou mais importante ainda alguns anos atrás, quando foi criada uma lei federal que obriga, e essa é a palavra, né, que as escolas trabalhem com o assunto relacionado, né, à temática da escravidão, à temática dos negros, né, Da cultura afro, da né? cultura afro-brasileira, História e né? Então, assim, algo que antes não era trabalhado, né? Na academia era muito pouco e na escola quase nada. Então, a partir dessa lei, vai fazer com que se comece esse trabalho muito maior, que para muita gente ainda é desconhecido, né? Tipo, resistência escrava. Dentro da academia, isso já é o comum, mas para muita gente, né? As pessoas viam o negro apenas como um escravo que era passivo, que não tinha atitudes, né, que não se revoltava. E esses assuntos trazem para nós, hoje em dia, um debate que tem que se espalhar cada vez mais para que as pessoas entendam melhor a história do Brasil. Essa lei que o Daniel citou, acho só importante, vamos colocar aqui embaixo, né, Sim. que eu acho que é a Lei 10.639, ela foi, né, de 2003, então assim, não dá pra dizer, é uma lei que já tem uma caminhada, né, gente, ela já existe há algum tempo, mas ainda assim, eu acho que ainda é um desafio, né, a implementação e a efetivação dessa lei é um desafio ainda no contexto escolar, enfim, na sociedade. E lembrando, acho importante falar isso, que às vezes as pessoas acham assim, não, isso é só a função da história, né? Essa lei, gente, ela fala que todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento devem trabalhar com a história e cultura afro-brasileira, né? Então não é só a função da história, tá? E a importância dessa lei de trazer um oxigênio para esse assunto, né? Sim. Porque todo livro de história tem lá o assunto sobre escravidão. Mas a história da população negra não é só esse. Exato. Né? Então, essa lei traz temas novos para a população negra que vive no Brasil. Né? Então, desde a história africana, né, dos grandes povos africanos, que não é só o Egito, né? Então a gente tem uma riqueza enorme dentro da história africana, que era pouquíssimo, né, quase inexistente dentro do ensino básico e raro no ensino superior, e com essa lei isso cria uma demanda de produção de material, né, de pesquisa, então isso cria uma oxigenação dentro da história, né? Então isso é importante. Extremamente importante. Ela ainda esbarra numa dificuldade dos professores em trabalhar com o tema. Como muitos não tiveram isso na sua formação, muitos ainda sofrem com a implementação dessa lei. Mas a gente está aí e esse vídeo é uma ideia de contribuir com essa questão. Né? Exato. Extremamente importante, extremamente relevante, né? Bom, dito isso, vamos começar então, de fato, né, falando o que então eram essas irmandades, o que será que é isso? Sim. Né?
Então, as irmandades dentro do universo, né, da Igreja Católica, ela é um grupo de pessoas, basicamente, né? São pessoas que se unem em torno de um santo padroeiro, né? Que vão... o elemento aglutinador é essa devoção ao santo, mas essa irmandade vai servir para outros fins. Ela extrapola, né? Então, ela extrapola essa questão religiosa. Ela vai acabar também servindo para sociabilização, para entretenimento, né, para uma questão social. Né? Então, dentro de um Estado, né, de um governo que não existe essa preocupação do governo, tanto do governo de Portugal, quanto do governo brasileiro, de prestar né, um mínimo de assistência, né, assistência social. Não existe essa preocupação, simplesmente não existe. Então as pessoas têm que buscar formas de obter essas questões. E uma das formas são a formação de irmandades. Só para pontuar, a gente vai falar isso depois, mas, por exemplo, o enterro, né? É só um ponto agora. Quando uma pessoa morria, um negro, seja escravo ou não, quem que ia enterrar? Então, tipo, não havia nenhuma ajuda, né, do governo. Então, eram essas irmandades que faziam esse trabalho. E a gente vai voltar a esse tema depois, mas só para ficar claro, né, que tipo de sociabilidade era essa, o que essas irmandades faziam, além da questão religiosa. No século XVIII e XIX, então, a gente vai ter o surgimento, né, aqui no Brasil, de inúmeras irmandades. E aí é interessante, né, porque você tinha irmandades só de mulheres, você tinha irmandades só de homens brancos, você tinha irmandades de homens negros, seja livres ou cativos. Então você tem inúmeras irmandades convivendo ali, né? E uma pessoa, inclusive, ela podia fazer parte de não só de uma irmandade, então eu podia ser de várias irmandades. E é muito característico isso que você falou mesmo, né? Um momento na história do nosso país em que, se você não tinha nenhum tipo de assistência, as pessoas vão buscar construir isso. E não é único, né? A gente já viu isso em outros momentos da história similares, né? Onde não tem auxílio, as pessoas vão buscar construir isso. Então, é lugar de ajuda mútua, né, de caridade. E que tipo de coisas, por exemplo, a Irmandade fazia, né? Então, além da questão da preocupação com os enterros, com o funeral e tal, você também podia visitar doente, né? Levar medicamento, ajudar a cuidar quando estava doente, visitar presos. A preocupação com os filhos, né, de quem morreu. Sim, então, muita. Quem que vai cuidar disso? Com a viúva, né? Se você não tem família, né, e tal, a Irmandade assume essa função. Então isso era importante. Fazer festas, né, que era uma ideia religiosa, obviamente, mas também servia para arrecadar fundos, porque as irmandades tentavam construir igrejas, né? Então, tipo, para você construir a igreja, você tinha que arrecadar fundos. Então, havia uma tentativa, né, de você pedir esmolas, como eles chamavam, doações, para que eles pudessem, a partir disso, então, construir suas igrejas. Inclusive no Brasil, né, em várias cidades do Brasil, se encontra igrejas feitas por irmandades, né? Igrejas de negros, né? Então você tem essa situação também, que era algo que essas irmandades se propunham a fazer. E as irmandades, então, elas existiam de várias matizes, né? Dependendo do elo de ligação entre as pessoas, né? Então você teria desde as irmandades propriamente eclesiásticas, né, formada pela Igreja Católica, pertencentes à hierarquia da Igreja Católica, e tinha as irmandades leigas, que são as formadas pela população em geral. Então as pessoas com afinidades, né, mulheres, fazendeiros, escravos, forros, dependendo do contexto de vida, essas pessoas se ligavam em torno de um padroeiro para buscar viver. Era essa a ideia, né? Buscar viver das melhores condições, buscar uma rede de ajuda, uma rede de apoio, de confraternização. Era isso que se buscava, né? E dentro desse mundo que são as irmandades, né, que é o nosso foco aqui, existiam as irmandades dos negros. Então as irmandades negras, elas não eram vistas como uma coisa muito diferente, muito sui generis, muito fora de contexto. Como existiam várias irmandades, ela era vista como mais uma. E era bem vista, inclusive, né? Bem vista pela igreja, né? A igreja, ela incentivava, ela autorizava, justamente porque se acreditava, então, que você estava promovendo doutrinar mesmo, trazendo, expandindo a fé católica. Então a igreja via com os bons olhos, e para os senhores de escravo também, né? Porque ali era uma forma, então, que você conseguia também controlar esse escravo, e ao você fazer uma coisa que ele queria também, né, você está cedendo, você está negociando, então isso vai deixar ele mais satisfeito. Então também era uma moeda de negociação entre, né, os senhores e os escravos, e geralmente os senhores faziam gosto e incentivavam e
às vezes apoiavam e tudo mais. E é engraçado que ao mesmo tempo o escravo via na Irmandade uma resistência, né? Porque aí era o momento dele se encontrar com seus, né, seus pares, e aí ele vai ter um momento melhor, onde ele vai sociabilizar, onde ele vai, dependendo da festa, comer melhor, onde ele vai usar daquela religião católica para relembrar o seu passado, né? É africano, então vai acontecer muito dentro das Irmandades uma mistura ali de sincretismo religioso, né? E ela assume uma importância grande, tendo em vista que qualquer forma de associação de negros era mal vista. Sim. Né? Então qualquer festa, qualquer relação... Tanto é a capoeira, né? A gente citou, Exato. era proibido, então, mas as Irmandades não. Isso. Né? Então era a chance de você ter uma associação à luz do dia, né? Onde todo mundo, sem ter que se esconder, eram as Irmandades. Né? Então isso era muito... Principalmente para os escravos. Né? Para os negros livres isso era importante, mas para os escravos isso assumia uma dimensão enorme. Sim. Alguns autores chegam a dizer, né, que era um momento que ele experienciava a ideia de liberdade. Sim. Era um espaço também de autonomia, né? Sim. Era um espaço, uma oportunidade, como vocês já falaram, mas acho importante também pontuar, de diversão mesmo. Sim. Né? Então a Irmandade para o escravo, ela tinha um leque gigante, né? De pontos positivos. Inclusive você tinha dentro, né, das Irmandades documentos que diziam o que deveria ser feito, né? E aí eu acho que isso que você falou dá gancho para uma coisa importante, né? Que vocês podem estar, inclusive, se perguntando, mas como que a gente sabe, né? Nós, historiadores, como que a gente sabe disso? Que rolou essas Irmandades e como é que era e tal. E aí entra o papel, né, das fontes, as fontes históricas. Então, para estudar esse assunto, esse período, você tem o que eles chamavam de compromissos, né? O que eram os compromissos? Eram os regimentos. Cada irmandade tinha esse documento, né, como se fosse o estatuto mesmo, onde estava escrito lá todas os deveres, as obrigações, as normas, as regras, os símbolos, porque tinha inúmeros símbolos, né? Essa questão da simbologia no século XIX, no século XVIII era extremamente importante. Do padroeiro, né? Do santo. E toda uma hierarquia, porque a Irmandade também era um reflexo, de certa forma, da sociedade. Claro. Então existia toda uma hierarquia de cargos, né? E de função. Então, esses documentos, gente, esses compromissos, eles são riquíssimos. E é lá que, então, a gente encontra, né, todo esse conhecimento, essa informação que a gente tem sobre esse momento. Então, é bem importante. E uma coisa que se destaca nesses compromissos é essa preocupação com o momento da morte. Sim. Né? Então, muito. Eram sociedades beneficentes e um dos principais objetivos da Irmandade era cuidar do morto. Exato. Né, dos trâmites funerários. Por que isso é tão importante? Dentro de um imaginário comum católico, essa preocupação com o bem morrer era muito forte. Né? Então, a forma como você vai ser enterrado, como vai ser velado o seu corpo, define como vai ser tratada a sua alma. Então isso tinha um peso enorme na cabeça dos vivos, né? Em como vai ser tratado isso, porque eu não vou estar aqui. Então, daí vem o testamento, que era você deixar regras de como fazer o meu velório, o meu enterro e tal. Então, quantas missas vão ser feitas, como vai ser tratado, aonde eu vou ser enterrado. E é interessante que rolava, nessa relação das mortes, rolava até uma competição entre as irmandades, né? Porque tinha irmandade que estava assim, não, quando um fulano morre, 10 missas para ele. A outra era 7. Ah, nossa, aquela lá é 10. Né? Então, entre as irmandades havia também dentro da própria irmandade, dependendo do seu cargo. Dependendo do seu cargo, era mais tinha missa. mais missa ou dependendo menos missa, né? de quanto você doava. É uma questão de hierarquia social também. Eu acho que é interessante também, porque, por exemplo, nessa questão que você falou da herança, né, do testamento, muitas pessoas deixavam, quem tinha condição, deixavam heranças para a irmandade. Então isso era comum acontecer. Outra coisa importante, né, vai lembrar que naquela época se enterrava, né, as pessoas dentro das igrejas, certo? Então havia essa ideia de quem também tinha uma hierarquia maior era enterrado mais próximo ao altar, né? Então, assim, havia a ideia de enterrar dentro da igreja por vários motivos, né? Um deles é que você está dentro da igreja, já simboliza que você está mais perto do céu, mais próximo de Deus, né? Mas não era só isso, né? Tinha também uma questão de que em alguns lugares não tinha cemitérios, então a igreja era o único lugar. Porém, as irmandades faziam, né, esses ritos funerários e, normalmente,
as pessoas eram enterradas dentro das suas igrejas, né? E Ou quando não em volta, né? é assim, em volta. Muito do ladinho ali mesmo. Claro. Isso, nas cidades coloniais, né, a gente tem aqui no Brasil ainda, por exemplo, as cidades históricas de Minas Gerais, a gente vê isso, né? Sim. E era enterrado assim, gente, muito, não era profundo não, era ali muito próximo mesmo, né? Então essa coisa dos vivos e dos mortos, tudo era muito mais intenso, né, do que hoje, assim. Tanto que quando existe a proibição do enterro na igreja, porque chega um ponto que começa a ter um fedor, começa a não caber mais gente, então começa a se proibir, tenta se regulamentar isso. Não, vamos enterrar o pessoal no cemitério, tal, num lugar específico para isso. As irmandades organizam vários protestos. Há uma resistência muito grande. Que eles querem Como assim? ser enterrados na igreja. Porque isso era uma garantia. Por exemplo, existia uma crença de que se eu fosse enterrado próximo da imagem de um santo tal, aquele santo ia garantir que a minha alma chegasse no céu. Então isso era muito importante, não era capricho, né? Era importante mesmo. Para os escravos, mais. Porque o enterro do escravo depende do senhor dele. E de muitos senhores que abriam mão do enterro do cara. Tinha dono que abandonava o escravo na porta da igreja e largava para o padre dar um jeito de enterrar. Jogava na praia. Então, a esperança desse escravo, né, de ter da alma dele ser encaminhada para o céu, acabou. Então, existe um esforço enorme de integrar essas irmandades para ter essa garantia. Né? Dentro das Irmandades Negras existe uma outra característica que é a escolha do santo padroeiro de um santo negro. Então, dentro do universo simbólico da Igreja Católica, a existência desses santos negros vai servir como um atrativo para essa população, né, afro-brasileira, africana, de se sentir como tendo uma ligação com esse santo. São Benedito, Santa Efigênia, quem mais lembra isso? Elisbão, Santo Elisbão. Eu acho que isso contribuía para gerar esse sentimento de identidade entre a população negra, né? Seja liberto, né, ou cativo, criava esse sentimento quando você estava ali, né, junto com aquelas pessoas, naquele local, né, ou numa missa, ou numa reunião, ou numa festa, com aqueles santos negros, isso contribuía para se criar uma identidade de pertencimento a algum lugar, né? Então, as pessoas se sentiam pertencentes a um grupo social, né, que não era só o grupo do escravo, eu sou escravo, não, mas é um outro grupo social onde eu tenho liberdade. Então acho que isso era importante para essas pessoas. Né? Eu não sei se a gente comentou, mas eu acho que é interessante também essa questão assim, algumas irmandades, esses escravos, né, logo que eles chegam da África, tem algumas irmandades que eram divididas. Então escravos de tal região, né, da África, aí todo mundo é dessa irmandade. Então tinha também essa divisão e às vezes também, por outro lado, isso podia ser um problema, porque às vezes então a Igreja Católica podia recusar, justamente por ver ali uma forma de, não, todo mundo dali, né, os caras vão se unir. Mas ao mesmo tempo desfaz aquela imagem da África tipo como uma coisa só, né? Mostra justamente essa divisão, essa diferença entre os grupos e tudo mais. Então as irmandades também marcavam isso, né? Sim, por regiões, né? Por regiões. Irmandade do Congo, de Angola, de Moçambique. Da mina. Outro elemento de atração dessas irmandades negras com a população negra é similaridades entre a liturgia católica e a dinâmica religiosa africana mesmo. Então, muitos povos africanos têm essa relação com a ancestralidade. Então, essa festa, todo esse simbolismo em torno da morte era familiar para os africanos. Então, era uma chance, né, era uma oportunidade de você conseguir fazer todos os seus rituais relacionados à ancestralidade, vindos da África, que nunca foram bem vistos pelos senhores, de uma forma aceitável. Além do fato de você poder ter a relação entre santos e orixás, né? Então, isso é uma coisa interessante que se encontrava também dentro dessas irmandades. Bom, pessoal, eu acho que é isso, então. É importante a gente dizer aqui que toda essa nossa discussão foi pautada em vários artigos, né? Porque, assim, o termo de irmandades foram estudadas por inúmeras pessoas extremamente competentes, historiadores, então a gente vai citar alguns aqui, mas, obviamente, tem mais, né? A gente vai deixar depois a bibliografia certinho para vocês. A gente tem, então, o Anderson de Oliveira, a gente tem a Marisa de Carvalho Soares, o João José Reis,
o Tinhorão, isso para citar alguns, Sim. né? Isso é importante para a gente ver que a história da população negra é muito mais rica do que só a escravidão. Sim. Né? Então a gente tem N fatores, N acontecimentos, N estratégias de vida que não só do escravo, que ou apanha ou foge. Né? Então a gente tem... É muito mais complexo, né, do que ensinaram pra gente. Acho que o vídeo de hoje é justamente isso, né? Que a gente já falou lá no início, agora para encerrar, é contribuir mesmo com a Lei 10.639, é trazer uma nova perspectiva, né? E é isso, eu espero que a gente tenha contribuído, que vocês tenham gostado e deixa aí de novo, compartilha, clica. Exatamente. Dá like, ativa curte. o sininho. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Beijos. Tchau, Tchau, tchau.